porque Salah, Fred, depois de mais uma vitória do Liverpool no campeonato inglês, deixou declarações que chamaram a atenção. Não sei se tu quer primeiro ver as declarações antes de falar sobre. Então, o João vai colocar na tela a arte que ele fez das falas do Salah depois do jogo contra o Southampton, 3-2 pro Liverpool. O Salah falou isso aí, ó. Estamos quase em dezembro e eu ainda não recebi uma proposta para continuar no clube, no Liverpool. Provavelmente estou mais fora do que dentro. A gente precisa lembrar, né, Fred, que o Salah é o artilheiro do Liverpool nessa temporada. Ontem ele foi chave para que o Liverpool conseguisse buscar a vitória, uma vitória importante que deixa o time ainda mais na liderança do campeonato inglês. O Salah que tem 12 gols e 10 assistências em 18 jogos nessa temporada, e o Liverpool simplesmente ainda não ofereceu uma renovação para ele. É uma situação que começa a ultrapassar a linha do inacreditável, né? A gente imaginava que essas conversas já estariam rolando e que o Salah já teria recebido e negociado, recusado, pedido uma contraproposta, etc. e tal, mas pelo que ele diz aí, e é a terceira vez que o Salah vem em público, agora de maneira mais contundente, de acordo com ele, o Liverpool ainda não fez uma proposta de renovação. É óbvio que seria muito inocente pensar que o Liverpool não quer renovar com o Salah. O que me assusta é que o Salah tenha que vir a público pela terceira vez em 3 meses de temporada, né? Ele veio primeiro depois de um atropelo do Liverpool sobre o Manchester United em Old Trafford e falou que sentia que aquela era a última vez que ele visitava aquele estádio do rival. Depois, tem pouco tempo que, quando ele marcou numa vitória em Anfield, ele postou uma foto nas redes sociais no dia seguinte, não foi no calor do jogo, falando: eu, independentemente do que aconteceu, nunca vou esquecer o sentimento de marcar de frente para essa torcida. E agora ele vem na zona mista, na entrevista com os jornalistas depois do jogo, para deixar essas declarações. Assim, a decisão parece muito óbvia, né? É muito mais simples você renovar com quem te dá uma garantia há tanto tempo, como o Salah, como esses números que você trouxe mais uma vez, Tati. É sempre assim. Não tem variação. O Salah é inoxidável, né? Ele tem 32 anos. É muito mais garantido você investir no aumento de salário para esse cara do que você tentar brincar de Moneyball, né? Tentar brincar de estatística e apostar num novo Salah que, quem sabe, no melhor dos casos, vai te entregar daqui a 1 ou 2 temporadas algo próximo do que o Salah te entrega. Então, o Liverpool, por mais que tenha a política de não escalonar muito a folha salarial, principalmente para jogadores 30 a mais, o Salah é um fenômeno e precisa ser tratado como tal. Eu só discordo de uma coisa. Quando você diz que seria ingênuo pensar que o Liverpool não quer, eu acho que o Liverpool não quer renovar. Você acha? Eu tô sendo ingênuo. Porque não fez proposta. Eu não consigo ter qualquer outra leitura que não seja o Liverpool não quer. Porque uma coisa é o Liverpool fazer uma proposta, sei lá, o Salah ganha 20, oferecendo 22, dá um aumento de 10% para ele, e o Salah achar uma ofensa e não querer nem negociar. Mas nem isso, aparentemente, né? A única versão que a gente tem até agora é a do Salah, que não tem como falar de uma forma mais clara que ele está esperando um passo do Liverpool. Ele tentou por todas essas formas que você citou e já tinha uma tensão desde a temporada passada também, né? Que acho que ele já tinha também deixado de entender alguma vez. Se ele está falando tanto, o Liverpool sabe que acaba o contrato. O Liverpool está vendo que ele participou de mais de 50% dos gols da temporada do Liverpool, passam dos pés do Salah na Premier League 2 a cada 3. O Liverpool não quer. Tem alguma coisa que escapa a gente ali, que eles acham que cria um ambiente tóxico, que não dá mais. Não quer. O Liverpool não quer nem medir a temperatura do Salah, interpreto eu, para saber se ele quer muito ou pouco dinheiro. Porque não tem proposta. Não conversou com ele, não chamou empresários dele para conversar. Então, talvez esteja sendo ingênuo, mas eu não consigo fazer outra leitura. Eu não consigo me convencer a acreditar nisso, porque seria algo tão absurdo o Liverpool não querer renovar com o Salah, e não é nem só não querer renovar, né? É perdê-lo de graça. Uhum. Sim. Se você tem ainda mais um ano de contrato e você não está oferecendo uma renovação, você claramente está querendo que o cara saia por alguma venda, né? Nesse caso, não. Né? Você vai perder um dos melhores jogadores do planeta. Desde que o Salah chegou no Liverpool, é difícil, você conta nos dedos de uma mão, ainda sobra,
quantos jogadores foram tão regulares quanto ele, né? Outros podem ter conquistado mais títulos, outros podem ter tido mais auges, mas o Salah, em termos de regularidade, ele quase que anda sozinho nessa conversa. Então, eu não sei, cara, a FSG, por conta de uma paçocada da organização deles, de, acredito eu, ter se enrolado demais com a troca do Klopp, com a troca da diretoria, com o retorno do Edwards e tudo mais, deixou 3 contratos, os 3 maiores contratos do Liverpool, ou 3 dos maiores contratos, chegarem no último ano dos vínculos atuais, que são Salah, Van Dijk e Arnold. Então, cara, eu acho que tá um olhando pro outro, né? Bom, se eu sou Van Dijk e o Salah consegue, sei lá, pular de, vamos supor, 20 para 40, eu quero pular de 15 para 30 no mínimo. E o Arnold vai pensar, opa, mas eu sou mais jovem, então também quero. Então acho que tá um olhando pro outro ali e colocando a FSG contra a parede, e você pode apostar. O Salah, ele sabe muito bem quando fala, porque ele fala pouco. E ele fala antes de uma semana em que o Liverpool só pega o Real Madrid e o Manchester City em Anfield. Ambos os jogos em casa. Já houve manifestações da torcida contra os donos pressionando por uma renovação para o contrato do Salah, e Tati Mantovani, você vai presenciar isso ainda mais de maneira veemente nessa quarta-feira. Só mais uma coisa. Diga, Tati. Vai, Marcelo, depois eu vou. Eu não sei se a situação do Arnold e do Van Dijk tá do mesmo jeito, porque eu acho que eles não se manifestaram sobre nada ainda, né? De que nos chamaram para conversar e tal. Então talvez com eles esteja em andamento. Algum tipo de renovação e tal. Eles não parecem tão urgentes com isso como o Salah. E me começa a parecer uma falta de respeito com o Salah. Ou o Salah, ou o Liverpool está tratando isso de forma interna, muito elegantemente, e o Salah que está sendo deselegante de ficar colocando pressão publicamente, ou se tudo que o Salah está dizendo é verdade, que o Liverpool não procurou, que o Liverpool não conversa e tal, não sei o quê, é muito deselegante que você trate alguém que é tão importante para você dessa maneira, que o Liverpool trate o Salah, com o Salah dando várias provas de que ele quer conversar, de que ele quer renovar, e que o Liverpool não diga nem que sim, nem que não. Que o Liverpool simplesmente não fale nada e deixe ele no escuro. Então, começa a me parecer que o Liverpool está errando enquanto como tratar uma grande estrela também. Eu queria fazer uma pergunta para o Fred, porque em algum momento o Salah falou em questão de querer aumento salarial ou querer um próximo contrato de X tempo. Isso ele trouxe à tona? Nunca, né? Nunca falou que, por exemplo, se o Liverpool chegar para conversar, ele vai pedir 2 anos ou 3 anos. Ou ele vai pedir isso a gente não sabe, né? Isso a gente não tem informação em relação a isso. Isso a gente não sabe. O que eu posso deduzir é que o Salah vai querer sim um aumento salarial, porque a carreira dele tá apontando para cima. Não tá apontando para baixo e nem estagnando, né? E que ele vai querer no mínimo 2 anos. Ele não quer estar nessa situação no fim da temporada que vem. E, cara, o grande ponto, o grande pecado da FSG não é nem agora. É não ter renovado na temporada passada por conta de toda essa confusão em paralelo que eu citei agora há pouco, porque, nesse momento, o Salah tem a faca e o queijo na mão, o fish e o chips na mão para cima do Liverpool, porque se ele receber uma proposta parecida que a Arábia Saudita fez para o Liverpool na temporada passada, agora a grana vai toda para ele. Então, assim, financeiramente, a FSG se coloca quase como uma refém do Salah nesse momento. Entender em que grau ele vai utilizar isso para ganhar o que ele merece ou para tentar, enfim, fazer o contrato da carreira dele agora, nesse momento, e talvez isso o Liverpool não aceite. Tem muita coisa não dita nessa história até aqui que eu estou muito curioso para saber, porque, repito, eu não consigo achar possível que a FSG não esteja conversando com o empresário do Salah. Porque isso, aí sim, eu também concordo com o Marcelo. Se essa for a realidade, existe desrespeito, existe desrespeito com o torcedor, inclusive. Porque Salah é um ídolo que você vê de tempos em tempos, tá? De tempos em tempos, não é daqui a pouco que você vai bater na porta de uma Fiorentina da vida para achar outro Salah ou de uma Roma, entendeu? E o ponto é que em janeiro ele pode assinar um pré-contrato contra o clube, né? Porque como o contrato dele termina na metade do ano que vem, o Liverpool tem alguns dias para tentar oferecer alguma coisa para o Salah, porque se não chega alguém no dia 1º de janeiro com um pré-contrato com o triplo do que ele ganha, ele assina e o Liverpool não tem nada a ver com isso.
É realmente muito estranho. É realmente muito estranho. A conta que a gente fez aqui outro dia e no programa do Fred Beckler explica onde a gente tinha feito é mais ou menos o seguinte: para contratar um substituto para o Salah, vai ser um cara que tem 100, 150 milhões de euros. Imagina que esse cara vai ganhar 10 milhões de euros por ano, o que é errado, porque vai ganhar mais do que isso. Então, se o cara custou 150, por exemplo, uma posição mais ou menos, simplesmente posição, é o Rodrigo do Real Madrid. Rodrigo, Real Madrid, 4-4-2, quem sabe não, quem sabe sim e tal. Pô, no Liverpool vai ser titular do Liverpool, por que não? Rodrigo custa entre 100 e 150 milhões. Aí você leva por 150 e paga 10 milhões por ano para o Rodrigo, o que é irreal. O Rodrigo já ganha mais do que isso, ganharia ainda mais numa transação assim. Ele custa 200. Você faz um contrato de 5 anos. Divide 200 por 5, dá 40 milhões de euros por ano. Se você renova com o Salah, dando 10 milhões a mais para ele por ano, hoje ele ganha quase 20 e ele vai passar a ganhar 30, ele custa menos do que o próximo que vai chegar, te dá o resultado imediato que ele está te dando, o Salah você já sabe o que te dá, o Rodrigo você ainda não sabe o que vai te dar. E daqui a 2, 3 anos, dependendo do tempo de contrato do Salah, você vai ter que fazer esse movimento de novo. 2, 3 anos, pagando menos por um jogador de rendimento que você já conhece. Então, até do ponto de vista econômico, vale a pena para o Liverpool fazer essa contratação. Porque daqui a pouco ele vai ter que gastar mais por um jogador que você não sabe o que vai te dar. Ainda que seja pagando muito mais pro Salah, nesses termos aí, de quanto que ele pode ganhar, quanto que ele pode sair. E para o Liverpool fazer um contrato de 2, 3 anos também não é ruim. Porque se daqui a pouco você decide vender, vai vir alguém da Arábia Saudita com um caminhão de dinheiro para oferecer para ele e você vai recuperar parte do investimento, ou todo o investimento, que você fez nessa renovação. Então, até do ponto de vista econômico, não só técnico, vale a pena ficar com o Salah.